5, 4, 3, 2, 1. Tá no ar? Boa noite, estamos no ar com o programa Conexão com Elson Ribeiro, aqui através da TV Macaguá. Um abraço para você que nos acompanha, você que está com a gente, e a partir de agora você pode ir compartilhando a nossa live através dos grupos de WhatsApp. Vá compartilhando a nossa live no Facebook. Estaremos no ar também na íntegra através da nossa página no YouTube, TV Macaguá. Se inscreva lá no nosso canal e acompanhe toda a nossa programação. Você pode nos acompanhar também através do nosso site tvmacaguá.com.br. Muito bem. Há um só corpo e um só espírito, como também há uma só esperança, a qual fostes chamados a de vossa vocação. É com esse versículo de Efésios, do capítulo 4, versículo 4, que começamos o nosso programa de hoje, porque tem tudo a ver com o nosso entrevistado. Ele que é filho de Maria Gorete Firmino de Medeiros, Francisco Barbosa de Medeiros, natural de São Vicente, Rio Grande do Norte, onde vivenciou sua infância e adolescência. Entrou no seminário aos 21 anos de idade. Estudou 5 anos no seminário de Caicó. Concluiu filosofia em Caicó, quando passou a estudar teologia na Arquidiocese de Natal. Após 2 anos de estudo, foi enviado para Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde concluiu teologia. Morou com o bispo durante 6 meses em Caicó. Após 6 meses, foi ordenado diácono, passando a estagiar em Currais Novos, onde ficou 1 ano como padre. Após 1 ano, foi transferido para a paróquia de São Francisco de Assis, em Tenente Laurentino Cruz. Esse é o padre Marcos Barbosa. Bom dia, padre Marcos. Boa noite, padre Marcos. Boa noite, que alegria estar aqui com vocês na TV Macaguá. Isso. Com muita alegria que quero expressar o meu carinho e meu afeto por você que nos acompanha aí do outro lado da telinha. E você que já está acompanhando, já pode ir compartilhando com os colegas, com os grupos do WhatsApp, no Facebook, onde você encontrava, já pode ir postando, compartilhando, para que outras pessoas tenham acesso a essa entrevista de hoje. E a luz de Padre Marcos é tão grande que eu já fui comparando o dia com noite, noite com dia. Bom, Padre Marcos, seja bem-vindo ao nosso programa. E para começar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua história, sua família, onde vivenciou sua infância, sua adolescência. Muito bem. Eu nasci em Currais Novos, pelo registro em Currais Novos, mas sou natural de São Vicente, um garotinho lá de São Vicente, na verdade do interior de São Vicente. O Torrão, o Pau d'Arco, eram os lugarzinhos onde eu fui crescendo. Fui crescendo nestes sítios, sítios vizinhos de São Vicente. Depois vim morar na cidade de São Vicente e fui conhecendo um pouco da vida da igreja. Um menino que entrou na igreja, comecei a ser catequista, grupos de orações como coordenador, e esse rapaz foi crescendo e sentindo um certo desejo de se tornar padre. Mas foi mais ou menos assim a caminhada de Padre Marcos Barbosa. Era um garoto como qualquer outro, cheio de desejos, cheio de vontade, e que fui descobrindo a minha vocação dentro da cidade de São Vicente e com o desejo todo voltado para Deus. Como era a vida de Marcos Barbosa antes de ser um padre? Olha aí, a minha vida antes de ser padre, era um menino namorador,
Era um rapazinho com gosto de viver festas. Inclusive teve algumas festas que eu fugi, né, para ir para as festas, porque os meus pais até então não moravam em casa, né? Meu pai saiu cedo para trabalhar e, tendo saído para fora, não voltou. E quando ele voltou, já foi morreu, né? Chegou a óbito, né, quando volta de viagem. E manhã teve que sustentar toda a família sozinha. Eram 8 filhos, nós somos em 8. E manhã também teve que abandonar a casa para trazer o sustento, né? Então foi um momento muito difícil, a gente viveu. Passou necessidade? Passamos necessidade. Foi um tempo realmente em que manhã dizia assim: vocês nem roubem e nem peçam. Então a gente tem que ficar em casa dependendo daquilo que o povo trazia, né? Porque muitas pessoas passavam ali e diziam: tem uma casa ali com 8 meninos, vamos ajudar. E aí levava algum alimento e assim a gente sobrevivia com aquilo. Mas muito pouco. E o bonito de tudo isso é que a gente soube valorizar a vida, soube perceber o valor que a vida tem. Então a gente começou a correr atrás, procurar emprego, começou a estudar, um procurava uma coisa, outro outra, e tudo que a gente pegava, né, a gente colocava dentro de casa. Então, de repente ganhei R$5. Aí R$5 ia ali para casa para que a gente pudesse juntar todos e comprar o alimento para casa, né? A gente não tinha vaidade, não tinha eu quero um sapato novo. Não tem nada disso. Então, a gente pensava na alimentação, que era muito pouca, né, em casa. Então, a gente tinha isso, mas nunca perdemos a esperança de ser feliz e buscar os nossos objetivos, nossos anseios. É tanto que hoje, graças a Deus, todos seguiram um rumo e, mesmo vivendo aquele tempo de namoro, de muitas coisas, tive um relacionamento durante 1 ano e 7 meses, onde neste relacionamento eu falava para a noiva, né, praticamente noiva, e eu falava para ela: eu não quero me casar, eu quero ser padre. E ela batia de frente, dizia: nada disso, você vai casar, a gente vai se casar, vai ter filhos, não sei o que. Eu disse: o filho biológico, e sim filhos, aqueles que Deus me deu. E Deus tem me dado cada dia mais e mais filhos. E eu sou muito feliz na minha vocação, né? Esse menino que foi um dia namorador, hoje é cristão e busca uma vida mais santa, né? É tanto que em alguns momentos eu já pedi às pessoas, quando eu lembro que o Papa diz: rezem por mim, eu também me recordo de dizer: rezem por mim, porque não é fácil. A vida de padre não é fácil, né? A gente tem que realmente focar naquilo que é o nosso anseio, a nossa vontade mesmo de estar ao lado de Deus e buscar uma vida santa. Mas é mais ou menos isso. O padre Marcos Barbosa era um menino como qualquer outro, não tenho dúvida, mas que sentiu o desejo vocacional. Muito bem. Um abraço para você que acompanha a nossa programação. Essa é a TV Macaguá. Esse é o programa Conexão com Elson Ribeiro. E hoje estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o nosso pároco, o Padre Marcos Barbosa. Peço que você participe com a gente, você vá compartilhando a nossa live, deixa seu like. E, importante, se inscreva no nosso canal também no YouTube, para que possamos compartilhar mais longe os conteúdos da TV Macaguá. Deixa eu abraçar aqui quem nos acompanha através das redes sociais. Gabriel Souza, boa noite. Salete Santos, boa noite. Larissa Laurentino, meu padre amado, boa noite, Larissa. Lucenaldo Carlos, então vá participando. Quem nos acompanha também, Juscelia Ferreira, boa noite, Juscelia, boa noite, Reimarde, e todos que acompanham a programação da TV Web Macaguá. Padre Marcos, e a vocação para o sacerdócio? Quando o senhor sentiu que tinha essa vocação? Muito bem, como eu já tinha tentado começar, né, eu estava num relacionamento quando surgiu as Santas Missões Populares. E eu era catequista, até então também coordenador de alguns grupos de
grupos de jovens, era o JUEC, na verdade, no tempo, e surgiu aquela grande movimentação das Santas Missões Populares em 2006. E aí o padre estava à procura de pessoas que pudessem enviar para outra cidade. E eu já tinha fortemente esse desejo de ser padre, até pela admiração que eu tinha quando eu ia para as missas, via os padres celebrando, eu dizia, um dia eu vou estar ali no lugar deles. Um dia eu quero fazer igual a eles. Então, assim, cada pensamento que eu via ali no altar tocava o meu coração e eu sentia fortemente o desejo. Porém, eu ainda vivia a vida mundana. Namoro, festa, beber. Não era aquele menino que bebia muito, não. Eu sempre... até então, festa também não gostava muito, mas de vez em quando eu gostava de ir, olhar, ficava de longe aquilo olhando, mas eu me divertia muito dançando, e enfim. E aí foi quando o padre chegou para mim e disse, olha, eu estou precisando de missionários para enviar para outra cidade. E a cidade era Jucurutu. E aí ele chegou para mim e disse, eu queria enviar 2 pessoas. Você não se disponibiliza? Aí eu disse, eu vou sim. Ele disse, então você procura outra pessoa para ir com você? Tá bom. E aí eu procurei uma colega minha que também tinha um namorado. E aí eu falei, olha, você vai, você pede a seu namorado para ir e eu vou. Porque eu vou conversar com minha namorada e ela vai entender, eu vou para essa missão. Ela disse, bom, então eu li pastora e você vem pastora. Combinado assim. E aí a gente decidiu ir para essa missão. E a minha ex-namorada, na época, ela quis me proibir. Ela chegou para mim e disse, não, você não vai. Se você for, o namoro está acabado. Falei, beleza, então se você quer terminar o namoro por causa dessa missão, acaba por aqui mesmo. Então eu estava tão convicto daquilo que eu queria, que eu bati de frente e falei, eu vou. E em 2006 a gente não tinha... Celular não era para todo mundo, né? É verdade. A gente vivia na questão de orelhões. E tinha um orelhão na porta da casa dela. Não tinha dificuldade em que eu ligasse e ela pudesse atender. Não, a gente não tinha dificuldade com isso. Eu falei, eu vou e qualquer coisa eu fico ligando para você, a gente vai entrando em contato e não vai ter nenhum problema. E aí foi quando eu fui para essa missão. Né? Chegando na missão, minha colega quis desistir quando o padre disse que a gente ia ficar em uma comunidadezinha chamada Freitas. Ele disse, vocês vão lá para os Freitas e lá vocês vão trabalhar as missões. Que era acordar de madrugada com o terço, era sair nas ruas convidando as pessoas para as celebrações, era promover celebrações que era feita por mim, né? Eu já tinha a missão de celebrar e a menina ajudava entregando papelzinho ao povo, enfim, eu era o chefe da missão já lá. E aí o pessoal começava, vai ser um ótimo padre. Eu dizia, não, eu não vou ser padre não. Você vai ser padre. Eu, meu Deus do céu, não vou ser padre não. Porque até então eu tinha um relacionamento em casa. Então eu não podia dizer que ia ser padre. Mas no meu coração eu já estava rezando. E eu dizia, Senhor, que o Senhor me mostre nessa missão um sinal. Eu preciso só de um sinal para ter certeza do que eu quero. E aí nessa missão, a minha colega tentou desistir, né? Ligou para casa e disse à mãe, chorando, que queria voltar, que não queria aquilo, não queria ficar lá. A gente estava hospedado na casa de uma senhora, e a senhora era uma senhora, para mim era uma senhora excelente, mas no choro da minha colega ela sofria, dizendo que não queria ficar lá porque era uma casa de uma senhora que não condizia com a realidade dela, enfim. Ela queria talvez ficar numa casa de uns jovens que pudesse viver aquele momento. Mas eu não tinha ido em busca disso. Eu tinha ido em busca de viver a missão. E aí, para mim, foi um pouco mais diferente do que o dela, né, o tempo dela. E aí, ela tentou desistir, eu não deixei, desliguei o telefone. Primeiro peguei o telefone e falei para a mãe dela, ela está fingindo que está chorando e, na verdade, ela quer ficar na missão aqui comigo. Então, não se preocupe. Desliguei o telefone e a mãe dela entendeu que, de fato, ela não estava chorando naquele momento. Mas ela estava chorando e muito, né? E aí, o meu desejo é que ela continuasse a missão comigo. E depois, eu fui, quando eu assumi a missão, tentei ligar para minha namorada na época. Todos os dias eu tentava. E todo mundo que atendia o orelhão dizia, não conheço, não sei quem é essa, não sei o que, e desligava. Não consegui falar com ela nenhum dia. Quando foi no último dia, aí eu falei, Senhor Deus,
No íntimo do meu coração te peço mais uma vez um sinal. Se o Senhor já me deu um sinal, não percebi ainda. Mas eu quero algo mais concreto, mais claro, que eu possa viver a minha vida. Pois eu não tenho certeza de que se eu quero casar ou se eu quero ser padre. Que o Senhor me mostre isso. E aí quando eu falei isso, fui para a missa, né, com o padre estava vindo. Eu celebrava todas as noites, mas no último dia o padre encerrava. E aí o padre chegou e aí começou a celebrar. Na hora da homilia, ele parou. Aí falou assim: eu proclamei o Evangelho. Agora eu não vou mais dar continuidade. Eu quero que o missionário, que era eu, o missionário de São Vicente, venha até o altar e possa fazer a reflexão para todos. E aí naquele momento eu travei. Eu falei: como assim? Que história é essa? Fazer pregação? Que isso? Eu não vou conseguir isso não consigo. E aí o padre fazia: vem rapaz, vem, e eu lá no meio, travado. E aí o pessoal começou a empurrar: vai missionário, é você, vai, o padre está chamando. Eu: não, fica quieto, não, eu não vou não. E aí o padre: vem missionário, vem você mesmo, missionário Marcos da cidade de São Vicente, vem você. E eu nessa brincadeira toda, nesse empurra, eu acabei chegando no altar. Aí quando eu cheguei no altar, eu deixei que o Espírito Santo reagisse, né, que ele pudesse tomar conta de mim, pois eu não sabia, né, como iniciar uma pregação, como iniciar uma reflexão. E aí abri meu coração e fui falando de acordo com o meu coração, e naquele momento tocou muitas famílias, né? Não falo para me engrandecer, não, mas quando eu concluí e desci, todo mundo aplaudiu, ficou de pé, e o pessoal fez aquele momento muito rico, né? E quando terminou, algumas pessoas chegaram para mim e disseram: o Senhor conseguiu salvar muitas almas nesta noite, que o Senhor seja um bom padre. Naquele momento eu desabei, que eu não sabia o que fazer. Eu falei: não, eu não vou ser padre, eu ainda tenho um relacionamento pela frente, eu não sei se é isso que eu quero. E aí as pessoas começaram: você vai ser padre, eu tenho certeza disso. Eu falei: bem, está entregue a Deus. Mas na minha fala, antes desse momento, era o sinal que eu pedi a Deus. Então, não tem jeito. Se eu pedir realmente o sinal a Deus, o sinal chegou. E aí eu fui para casa, né, tinha encerrado a missão, no dia seguinte eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, encontrei aquela menina furiosa. Vocês não têm noção no relacionamento, quem tem aí relacionamento sabe. Uma menina furiosa quando o namorado vai para uma festa, passa a noite fora ou alguma coisa do tipo. Foi mais ou menos assim. A garota estava lá pronta para me matar. E aí eu sentei, conversei com ela e disse que naquele dia, naquela semana, eu tinha encontrado realmente a minha vocação e que era o que eu queria viver. Porém, ainda vivi alguns meses com ela, né, para não terminar na hora da raiva, porque ela estava com raiva. E aí fui conversando, a gente ficou mais um bom tempinho. E depois eu decidi terminar quando a gente estava de boa. Falei: vamos terminar, né, porque a minha missão agora é mais além. Ela chorou muito, não aceitava, mas eu estava disposto a realmente largar tudo para seguir a Deus. E aí foi quando eu voltei ao padre que tinha me enviado em missão, que foi o padre Ivan Santos, né, o padre Ivan Santos, hoje ele está em Carnaúba dos Dantas, e o padre Ivan Santos me incentivou muito. Aí ele ligou para o seminário e disse que tinha um rapaz, era eu, para ser enviado para o seminário para conhecer. E aí o seminário pediu que eu passasse pelo menos um ano de experiência para ver se realmente era aquilo, e depois eu entraria no seminário. Então eu fiz um ano vocacional em casa para saber se realmente era o que eu queria, né? Não tendo mais o contato com a moça, senão iria talvez cair na tentação e não viver a minha vocação, né? Então eu decidi viver esse momento. E aí foi um momento muito rico, onde eu concluí essa vivência no seminário. Como é bonito, né, Padre Marcos, quando um cristão encontra sua verdadeira vocação, e mais do que isso, quando se dá o sim para Deus. Porque se tem um chamado, mas se depende também de cada um de nós aceitar o chamado de Deus, dar o sim, e sabemos que é difícil porque depende muito de renúncias também, e depende de muita coisa que envolve
a vida da pessoa, mas pode-se dizer que vale a pena, né, Padre Com Marcos? certeza. Só uma coisinha antes de você ir para a próxima pergunta, é que o mais bonito e curioso é que minha família não aceitava. Né? Sei. Minha mãe, quando eu cheguei para ela, até então já não tinha meu pai, e aí eu cheguei para ela e falei, mãe, eu vou para o seminário. E ela falou, o que é isso? Eu falei, vou ser padre. Ela falou, não, você não vai ser padre. Você vai casar, você vai... Eu não quero que você seja padre. E aí foi onde ela encontrou todos os defeitos de um sacerdote e jogou na minha cara. Aí eu falei, não, mãinha, se um cometeu algum erro, não é obrigado eu cometer os mesmos erros. Eu posso ser a diferença na igreja. E concluindo esse momento. Muito bom, Padre Marcos. E agora vamos falar um pouco sobre a sua formação. Como se deu a sua formação, como foi, onde foi. Muito bem. Tendo entrado no seminário, dando continuidade, então, eu passei o ano propedêutico, que é a vivência do seminário como conhecimento e para realmente você se interagir com os demais, para saber se realmente é aquilo que você quer. E um ano também de conhecer o seminário, conhecer os membros e conhecer a formação, foi o ano de propedêutico. Depois, o ano seguinte, e isso, no primeiro ano de seminário, eu fiz vestibular lá no seminário, que a gente tinha que fazer vestibular para filosofia, e não era ENEM ainda, né? Era vestibular mesmo. E aí eu fiz o vestibular, não passei. E aí quando eu não passei, aí eu fiquei assustado. Porque então eu pensava, bom, tenho que passar para entrar na faculdade. Se eu não passo, posso ser mandado embora. Né? Já no primeiro ano de seminário. E aí o padre falou, não, você chegou agora, vem da sua vivência em casa, então é uma outra realidade. Então você vai fazer, né, outro ano de propedêutico com cursinho pré-vestibular. Ótimo, então agora vai dar certo. E aí vivi aquele momento do cursinho pré-vestibular. Depois fiz o vestibular de novo, negativo de novo. Segundo vestibular, não passou. Disse, pronto, agora não tem jeito. Vou ser mandado embora mesmo, porque eu fiz um ano de cursinho. Não passei de vestibular, ferrou. Tchau, Padre Marcos, vai-se embora. E aí eu ficava angustiado com aquela situação e comecei a estudar dia e noite. Enquanto as pessoas estavam dormindo, eu estava estudando, né, com lâmpada de gás, que dava um mau cheiro assim na casa terrível, né? Mas aí eu no quarto lá com os meus colegas, eles iam dormir, eu ligava a luzinha, porque até então a luz não podia ser ligada depois das 10 horas, 10 horas encerrava o horário, então tinha que apagar todas as luzes. Aí eu, não pode as luzes, então eu vou colocar uma lâmpada de gás. E ficava ali no cantinho, eu lembro até, às vezes eu sentava assim no canto de parede, colocava os livros e a lâmpada lá e começava a estudar. Eu sabia que existia muito nervosismo, sem dúvida, eu sou muito ansioso e disperso. Então, eu sabia que isso atrapalhava muito. Mas eu comecei a focar. Falei, se é o que eu quero, eu vou lutar por isso. E aí comecei a focar naquilo. Depois, fui para o terceiro vestibular. Não fui mandado embora, né? Como vocês viram. E aí no terceiro vestibular, aí eu consegui passar. Porém, o nosso bispo diocesano, que era Dom Delso, chegou e disse assim, olha, vocês não vão cursar na UERN, porque até então a gente passava para a UERN. Vocês não vão cursar na UERN, a gente vai fazer um instituto filosófico no seminário de teologia, no seminário Santo Cura de Ás. Eu falei, melhor ainda, não ir para a faculdade, estudar em casa, deve ser melhor ainda. E aí fui viver o instituto em casa, porém um pouco triste, porque até então o instituto não seria reconhecido pelo MEC. Estava na luta para ser reconhecido pelo MEC, mas não deu certo, porque começou com minha turma e concluiu com minha turma o instituto. Então, assim, a gente foi vivendo isso. Alguns deles desistiram, outros continuaram. E concluí a filosofia lá, isso em 5 anos, vivendo propedêutico com a filosofia. Fiz em 5 anos, depois fui mandado para Natal, na Arquidiocese, né, como você mesmo falou na sua abertura. Fui mandado para Natal para fazer teologia lá.
porque até então Caicó não tinha mais a teologia. E aí fui para Natal, estudei a teologia lá. Quando fiz 2 anos de teologia, aí surgiu o novo bispo, Dom Antônio Carlos Cruz Santos. Quando ele chega, pensou em abrir uma casa de formação em Minas Gerais, Belo Horizonte. Ele falou, bem, eu quero fazer a experiência com o seminarista. Então, vou usar quem? Seminaristas de Natal, que eram os mais próximos de concluir, já estava no 2º ano de teologia. E lá não tive dificuldade, graças a Deus, com vestibular para teologia. Lá era reconhecido pelo MEC, fiz e consegui passar de primeira. O problema só foi entrar no primeiro vestibular. O segundo já foi tranquilo. E aí, estava feliz da vida, já estava no 2º ano de teologia. Eu falei, vai ser uma riqueza, vou terminar já já. E aí o bispo chegou e falou, pronto, vou usar a turma de vocês, vou enviar para Minas. E foi um momento de angústia, admito a vocês isso, porque eu ficava com receios. Por ser um menino simples, pobre mesmo, eu dizia, meu Deus do céu, como é que vai ser? A vida de seminário hoje é uma vida de doação. A gente espera a doação do povo. Então, assim, minha família era carente e não tinha condições de me sustentar no seminário. É uma vida de estudante. O estudante precisa de livros, o estudante precisa de algumas coisas, né? E eu tinha dificuldade com isso. Porém, quando a minha família não ajudava, tinha sempre alguém de fora que chegava e me dava aquilo que eu precisava. Então, é até uma mensagenzinha para quem acha que tem dificuldade por ser pobre. Mas não tem. Não existe dificuldade para isso. Existe força de vontade. Se você tem força de vontade, vá em frente que você vence os obstáculos da vida. Não tenho dúvida disso. E aí fui para Minas, né, com a força e coragem. A manhã ficou desesperada. Pronto, agora vai mais para longe, como é que vai ser minha vida? Eu falei, calma, entrega nas mãos de Deus e reze por esse menino, que ele está indo longe. E aí ele foi, eu fui. E vivi 2 anos e meio em Minas. Concluí a teologia na PUC Minas de Belo Horizonte. É uma das melhores faculdades católicas do Brasil. E aí eu voltei, depois dos 2 anos e meio, concluí a teologia na PUC, voltei para Caicó e fui morar com o bispo, como você falou também na introdução. Fui morar com o bispo diocesano, passei 6 meses morando com ele, para ele me conhecer, né? Era o tempo de conhecer. O bispo precisava conhecer os seus filhos, né? E estava eu lá, morando com o bispo, todo nervoso, né? Pensando, meu Deus, morar com o bispo, só misericórdia. Mas foi um tempo em que eu aprendi muito com o bispo diocesano. Dom Antônio foi um pai, um irmão muitas vezes. Além de pai, era irmão, aquele que sentava e dialogava. Né? Quando precisava, quando via que tinha alguma coisa errada, ele sempre sentava e dizia, vamos conversar, como é que você está? Como é que está a sua vida? Então isso era muito bom, era um pai, um verdadeiro pai e amigo. Então concluí os meus 6 meses e o bispo preparou minha caminhada para alguma pastoral, né, para alguma paróquia. E aí primeiro ele disse, você vai ficar em Caicó mesmo. Falei, nossa, que bom, aqui pertinho do bispo. E ao mesmo tempo eu pensava, meu Deus, um lugar quente desse, mas vamos lá, vai ser assim mesmo. E fiquei curioso com a paróquia porque eu não conhecia, era a paróquia de Fátima. E ele disse, quando ele disse ao padre que eu iria ficar com ele, eu falei, bem, não conheço muito, mas vai dar certo, eu vou confiar. E aí, com 3 dias depois, eu pensei em me organizar e conhecer a paróquia. Falei, vou conhecer antes de ir morar definitivo lá, vou conhecer. Quando eu ia sair, o bispo falou, você vai para onde? Falei, vou conhecer minha paróquia. Ele falou, vai não. Falei, ué, por que eu não vou? Falou, eu escolhi outra paróquia para você. Falei, como assim? Você não foi nem para a primeira? Aí ele falou, não, você vai para a segunda paróquia. Falei, tudo bem então. Falou, não, a necessidade pastoral me pede hoje para te mandar para Timbaúba dos Batistas. Falei, Timbaúba, não conheço. Falei, mas tudo bem, vai ser bom. Falou, o padre vai morar em Jardim de Piranhas e você vai ficar morando com ele em Jardim e dando assistência a Timbaúba dos Batistas. Falei, cidade pequena, uma casinha só para mim, vai ser bom demais. Então eu comecei a me organizar para isso. E aí chegou meu diretor espiritual do seminário, que eu até hoje sou acompanhado por ele. Aí eu disse,
o padre Maurílio, que inclusive ele foi padre aqui em Foi. Tenente durante 3 meses, eu acho, fez 2, 3. Foi por aí, pouco tempo. Pronto. E aí eu disse, padre Amaurílio, eu preciso conhecer minha paróquia. Eu disse, e é aonde? Eu disse, é Timbaúba. Entra no carro aqui e vamos bater lá agora. Eu disse, coisa boa, vou conhecer minha paróquia. Fui-me embora para a paróquia. Passei uma tarde todinha lá dentro da casa, escolhendo meu quarto, organizando as coisas. Falei, aqui vai ser minha casa. Eu vou poucas vezes em Jardim de Piranhas, porque aqui eu vou ficar. E aí comecei a me organizar lá e voltei com o meu diretor espiritual. Quando eu cheguei na casa do bispo, né, que era a minha casa no tempo, o bispo falou assim, vem de onde? Eu falei, da minha paróquia, onde eu vou trabalhar. Falou, Timbaúba? Eu falei, sim. Falou, antes que as pessoas venham te falar alguma coisa, vamos sentar e conversar. Eu falei, não acredito, o que aconteceu agora? Você não vai mais para Timbaúba. E para onde eu vou, seu bispo, agora? Currais Novos. Disse, meu Deus, isso é uma cidade grande. Tanto que eu sonhei uma cidade pequena, eu vou para uma cidade maior. Jesus do céu, como é que vai ser minha vida? E aí, eu também tinha um certo receio, eu admito que eu tinha um pouco de receio com o padre Erivan Primo, que foi o que faleceu, né? Ele sabia que eu tinha receio com ele por ele ser um pouco fechado. Não que ele fosse duro ou grosseiro, mas por ele ser fechado, isso me incomodava porque eu era mais aberto. Era aquele que estava ali agarrando o povo, abraçando, cheirando. Então esse era o padre Marcos. E aí, e ainda não era nem padre, né? Porque eu era diácono, fui como diácono. Depois de 6 meses com o bispo, eu me ordenei diácono para assumir essa paróquia. E aí vim para Currais Novos. Ficar com o padre Ivan, fiquei com o padre Ivan durante 1 ano. Foi quando ele veio a ficar enfermo, né? Ficou doente. E aí, doente mesmo, o bispo transferiu ele para cá, para Tenente Laurentino. Quando o bispo transferiu para Tenente, ele de uma certa forma veio, mas não estava 100%. Ficava voltando aos hospitais e tudo mais. E aí foi quando o bispo chegou para mim e falou, vamos fazer o seguinte, tente viver cada vez mais com o padre Ivan assim, muito tranquilo, para que você possa aprender com ele e um dia poder assumir uma paróquia. E aí foi mais ou menos isso. Muito bem. Boa noite mais uma vez para você que nos acompanha, você que vai participando através da nossa live, na TV Macaguá, você pode ir compartilhando e pode ir interagindo com a gente. Wagner Maciel. Que Deus ilumine a missão do nosso conterrâneo Padre Marcos, pessoa excelente e que orgulha muito todos nós vicentinos. São Vicente Ferrer interceda por sua missão sacerdotal. Amém. Juscelia Ferreira, muito perseverante. Maria José, Ligião Macedo, boa noite. Vitória Souza, Tamara Juliana, nosso Padre amável. Damiana Vila, e você que está interagindo, você pode ir compartilhando a nossa live no Facebook. Esse é o programa Conexão, trazendo um pouco mais sobre o nosso pároco, sobre Padre Marcos, o padre de Tenente Laurentino Cruz. Já conhecemos um pouco sobre Padre Marcos pessoa, na sua infância, na sua adolescência. Já conhecemos um pouco sobre Padre Marcos seminarista, diácono. Agora é hora de conhecer como padre. Padre Marcos, há quanto tempo, como começou a sua vida de padre e como foi o percurso até chegar aqui na paróquia de São Francisco de Assis? Muito bem. A missão começou já com a enfermidade do padre Ivan, como eu encerrei essa última pergunta, né? Eu, tendo vivido esse momento com ele de 1 ano, lá na paróquia de Currais Novos, o bispo me pediu que assumisse provisoriamente a paróquia de Tenente Laurentino, ou seja, eu cheguei aqui em agosto e seria até dezembro. Falou, sua missão vai ser até dezembro. Então, fique em agosto até dezembro. E em dezembro, a gente vai fazer a nova transferência. E aí você não tenha dúvida que vai estar nessa transferência.
Ah, tudo bem, estou pronto, estou disposto a viver só o momento em que for me dedicado por Deus, que for preparado por Deus, eu estava pronto. E aí eu vim para Tenente Laurentino, cheguei aqui, peguei uma festa, né, que agosto era a preparação para a festa era em outubro, e aí abracei essa festa com garra, muita vontade mesmo de fazer uma ótima festa. E outubro do ano passado foi uma festa assim grandiosa. Não porque foi eu que fiz, porque não foi eu que fiz. Foi o povo de Tenente Laurentino, juntamente com as minhas ideias, e a gente formou uma ótima festa, que todos se encantaram e puderam viver com muita alegria a sua devoção a São Francisco de Assis. Quando chegou dezembro, o bispo entrou em contato comigo e falou: pode ler sua provisão. Eu falei: como assim? Ler provisão? A provisão não era provisória? E aí ele falou: não, a provisão era provisória na minha cabeça, mas eu não vou mudar você. Deu certo. As pessoas de Tenente Laurentino estão satisfeitas, então você vai continuar a sua missão em Tenente Laurentino. Tudo bem. E aí fiquei assumindo a paróquia. Padre Ivan ficou cada vez mais debilitado e chegou a óbito, e aí eu assumi a paróquia daqui de Tenente Laurentino. Padre Marcos. Sim, nisso, desculpa só certo. Interrompendo, mas não entrou a questão de quantos anos você tem de padre. Foi uma pergunta sua também. São 2 anos de ministério sacerdotal. 2 anos, Padre Marcos, e na época, como o senhor lembra, eu estava coordenando o grupo de oração Luz da Vida, e a gente acolheu o Senhor porque o Senhor já veio nos abraçando como renovação carismática. Já surgiu a ideia daquele retiro de carnaval em Tenente Laurentino Cruz, que foi o primeiro, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre aquele retiro, sobre aquela experiência, como foi vivenciar aquela experiência para o Senhor. Olha aí. Para mim foi tudo muito novo. Até então nunca tinha assumido uma paróquia. Essa seria minha primeira paróquia e sozinho. Quando eu olhava para um lado, em Currais Novas a gente tinha sempre um diácono, uma freira, alguém que pudesse nos ajudar ali nos trabalhos. E aqui eu tinha um povo, então eu tinha que me segurar no povo. Então a minha ideia era abraçar todo mundo, porque já é da minha índole, abraçar todo mundo. E aí eu abracei todo mundo e fui definindo as tarefas de cada um. Para os jovens, quando vocês trouxeram a proposta para mim, de fazer um retiro de carnaval, eu pensei: esses meninos têm futuro. Esses meninos vão fazer a diferença aqui na igreja. Então, eu vou abraçar com todo amor que eu tiver, toda vontade de ajudar eles, eu vou ajudar. E aí sentei com vocês, na turma do grupo de oração na época, e aí a gente fez o retiro, que para mim foi muito preocupante, porque até então eu era o responsável geral. Existia vocês como a equipe ali que estava à frente, mas eu era o responsável. Se acontecesse alguma coisa com vocês, a culpa cairia sobre o padre, porque estava ali, pediu uma escola e colocou vocês lá dentro para dormir lá, e enfim, num tempo de carnaval. E aí eu tive que me doar por inteiro. Aqueles convites que surgiram de outras paróquias para visitar alguns grupos de oração que também estavam em retiro, eu tive que dizer não. Porque eu queria ficar por inteiro aqui em Tenente Laurentino e com o grupo de vocês. E foi muito rico para vocês e para mim. Desgastante em alguns momentos, porque eu passei 2 noites acordado pastorando o grupo, porque foi um dia que aconteceu de um assalto em frente à igreja, e o grupo que estava lá no colégio se desesperou. Agora vai vir para cá e a gente vai vir matando todo mundo e não sei o que. Eu falei: não tem isso. E comecei a dizer que a gente teria que ter perseverança. Uma do grupo da organização chegou para mim e falou: não seria o momento de encerrar o retiro? Eu falei: não, retiro só encerra no último dia depois de concluir todas as atividades. Retiro vai até o fim. Mas padre, não está dando certo. O senhor viu que houve um assalto aí em frente ao colégio, em frente à igreja, e que esse povo pode vir para cá, pode fazer um estrago, as mães, os pais estão desesperados em casa. Eu falei: não,
Não, tem que ter força de vontade, tem que ter realmente esse interesse de viver o retiro. Então, vamos viver o retiro? Esqueça o que tem por trás. Esqueça o que tem aí ao redor. Vamos viver aqui dentro. Porque existia, naquele momento, enquanto eu rezava, eu percebi que existia uma grande muralha ali, fortíssima, de anjos que nos protegia. Então, por quê? Porque a gente rezava de manhã, rezava à tarde, rezava à noite. Quando a gente estava em louvor de animação, música de animação, era sempre umas músicas de muita oração também. Então, não tinha como ser invadido aquele colégio. Eu confiava fielmente na bondade de Deus e dizia, Deus não vai me decepcionar neste dia. E aí foi muito bonito. Eu me senti muito feliz numa missão que eu tinha assumido. As 2 noites em claro, tendo outra missão que era na igreja, que eu ficava lá e na igreja, lá e na igreja. E essa missão assim me ajudou muito também a refletir o quanto a gente tem que estar presente nos grupos de orações, nos grupos da nossa paróquia. E me deu também bateu dentro de mim uma certa inquietação em perceber que existem muitos grupos que se sentiam soltos, sem um pai. Então, para mim, aquilo foi de muita riqueza para o meu coração e onde eu me senti muito bem com o grupo e com a paróquia. Onde eu pude também desenvolver todo um trabalho pastoral na paróquia Tenente Laurentino. Abraçar também Maísa, Ananília, que durante esse referido retiro se dedicaram bastante, junto com toda a renovação carismática, e Padre Marcos Barbosa. Muito bem, Padre Marcos, agora vamos falar sobre como está a Igreja Católica em Tenente Laurentino Cruz, como está a nossa paróquia e como a Igreja Católica de Tenente reagiu diante dessa pandemia. Muito bem, pergunta boa. Primeiro, como eu disse que a festa do ano passado foi rica, grandiosa, de fato foi porque eu costumo trabalhar com equipes. E aí quando eu cheguei eu fui montando as equipes. Ó, a equipe tal vai trabalhar com isso, a equipe tal vai trabalhar com isso. E assim todo mundo ficou com a função. Então, eu chamava Elcio, ó, você vai assumir, por exemplo, a cozinha. Então você forma o seu grupo. Quem você confia, quem você acha que dá certo para trabalhar com você, você monta. Quando eu precisar de alguma coisa da cozinha, eu vou procurar Elcio. Então assim a gente fez e foi muito boa. Esse ano teve que ser diferente. É verdade. Com esta pandemia que caiu de paraquedas, derrubou muita gente e também a nossa igreja ficou um pouco sem chão. Porém, a criatividade do ser humano é a coisa do negócio, né? Então, neste momento de pandemia, surgiu mais e mais o desejo da transmissão via Facebook, via Instagram, enfim, câmeras e mais câmeras. E aí a gente se organizou, tivemos que fechar a igreja, onde partiu totalmente o meu coração, que eu pensava, até no início da pandemia eu dizia, que o Espírito Santo não deixa as igrejas serem fechadas, porque o diabo rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. E aí como é que eu posso resistir firme na fé, se o diabo estava solto e a igreja estava fechada, o templo de Deus? E aí foi quando o Evangelho me falava que este era o momento de fazer de nossa casa um lar de oração. E aí foi quando eu fui provocar nas pessoas o desejo de rezar em casa. Formem sua família, reúna suas famílias e possam rezar em casa, assistindo da TV. E aí fui celebrar, no primeiro dia que eu celebrei dentro da igreja, com a igreja fechada, somente com 4 ou 5 pessoas que ia transmitir e uma pessoa para fazer as leituras, eu quase saí chorando da igreja. Quando eu cheguei em casa, falei, meu Deus, minha primeira paróquia, a que ponto chegou o mundo inteiro? Porque não era só a minha paróquia, mas o mundo inteiro. E aí eu senti a dor, primeiro, por estar assumindo uma paróquia naquele momento, estar tentando dar continuidade a um trabalho, e aí teria que ser agora tudo por transmissão. Falei, beleza, vamos lá, vamos tentar fazer isso. E a gente começou, deu certo. Reuniões, ainda poucas, a gente não conseguiu fazer 100%,
reunião por transmissão, né, porque muita gente não tem um celularzinho ainda com câmeras que possam acompanhar, ou até tem, mas não sabe colocar no link, entrar no grupo, né? Então, assim, eu evitei muito fazer isso, até por causa disso, né? Por exemplo, o grupo de ministros, são pessoas maduras, bem maduras, nos seus 60, né? Ministro, não tem, acho que não chega muito não, mas o apostolado da oração, a senhorinha com 90, 80 anos, fala, como é que elas vão entrar no link e fazer uma reunião? É verdade. Então, infelizmente, a gente teve uma decaída, mas ao mesmo tempo o povo abraçou tudo isso e viveu essa experiência. Foi um momento de dor, mas de alegria também. Por quê? Porque me alegrava em saber que aqueles estudantes que estudavam fora tiveram que vir para casa e estudar em casa. Ou seja, convivência familiar. Aquilo que não existia há muitos anos estava voltando a acontecer. Casais que não tinham contato sempre tiveram que ter. Alguns se separaram porque não era convicto na sua relação. Então, assim, conviver com o outro, lidar com o outro, conhecer o outro e viver aquela realidade. Então, tinha pessoas que viviam, eu sou casada há 20 anos, mas conhecia a esposa uma vez por ano. Na hora da raiva, eu pegava e ia trabalhar fora, voltava depois. E a pandemia fez todo mundo voltar. Então, agora conheça. Quem mora com você, conheça. E aí todo mundo se conheceu. Os pais que sentiam saudade dos filhos puderam se abraçar. Os esposos e esposas que estavam fora puderam conviver um com o outro, viver o seu amor. Muitos filhos apareceram com esse tempo, né? Foi um momento de muita riqueza para as famílias. Para nós, sacerdotes, colocar o joelho no chão e rezar. Eu me recordava muito Santa Clara, né? Porque Santa Clara vivia ali da sua clausura, mas rezando pelas pessoas que estavam fora. Então era o que eu fazia na minha residência, rezando pelas pessoas que estavam em casa, acompanhando pela transmissão. Padre Marcos, uma das grandes missões de um pároco em uma paróquia é a festa de padroeiro. E a festa de padroeiro no nosso município sempre foi um grande atrativo para os cristãos católicos. Diante de toda essa situação, o senhor, como toda a Igreja Católica, teve que se reinventar para que não deixasse de existir a festa de padroeiro. Como foi fazer essa festa com transmissões online, novenas, leilões, tudo através da internet, com muito pouca gente? Exatamente. Na primeira peregrinação eu já tive dificuldade. Na peregrinação, eu fiz com que as famílias ficassem somente a família e o padre. Porém, fui até criticado, fui julgado por fazer isso. Mas eu fiz. Eu fui para as famílias, me sentei lá e consegui fazer as peregrinações. Então, cada casa que eu fiz uma peregrinação, eu pedi uma prenda, pedi uma prenda para a gente fazer o leilão, né? Alguns eu deixei à vontade, né, para que eles sentissem o desejo de nos ajudar. Outros eu pedi mesmo, descaradamente, olha, a gente precisa, eu vou celebrar aqui, mas a gente precisa que vocês doem alguma coisa para que a gente possa fazer o leilão. Então, o leilão seria 2 leilões. Um na peregrinação, final da peregrinação, e o outro dentro da festa. Então, o pessoal foi me dando e eu fui levando para casa, organizando lá as prendas. Quando foi no primeiro leilão, com a ajuda, o apoio da Prefeitura Municipal, não tenha dúvida que a Prefeitura me deu um apoio muito grande com a questão da transmissão, uma internet de qualidade, né, e também uma estrutura. A infraestrutura criada pela Prefeitura me ajudou muito deste ano. E tivemos 2 organizações doadas pela Prefeitura, né, o apoio da Prefeitura. E a gente fez, primeiro, na casa de uma família, né, que foi ao final da peregrinação, e aí a gente percebeu que ficava muito tarde e as pessoas iam dormir. Então, depois de 1h da manhã, as coisas saíam já muito barato. Eu falei, mesmo sendo de doação, mas tem um esforço por trás de tudo isso. É verdade. Falei, não vale a pena. E a gente encerrou, e aí foi levando as outras coisas para o outro leilão. E aí a gente criou um segundo leilão.
antes mesmo de ser o da festa, que o da festa seria o maior. E aí a gente fez um outro leilão. Depois iam chegando coisas e mais coisas com a ajuda do povo. A gente fez um terceiro leilão e tivemos o quarto leilão. Então foi assim um momento de muita riqueza, porque o povo, mesmo em casa, puderam nos ajudar. E assim a gente pôde crescer e fazer a festa realmente acontecer. Nas novenas, a gente fez, começando por fichas. Primeiro, o diálogo. Eu falava muito nas redes sociais, olha, gente, fiquem em casa, usem máscara, usem álcool gel, não venham para a igreja. Agora, aqueles que têm promessas, que tem pessoas que fazem promessas para viverem as novenas, falava, aqueles que têm promessas, vêm para a igreja. E aí, 2 em cada banco. Marquei o banco, 2 cantos, daria até 3 pessoas, mas eu falei, não, melhor 2. Eu coloquei 2 em cada banco. No início, com fichas. Você passava na secretaria, pegava as fichas e ia para a igreja. Quando completasse as 70 pessoas, até então eu colocava 100 pessoas, mas na igreja só dava para chegar a 70 pessoas. E aí eu confiava muito. Eu dizia, não, as pessoas vão ter consciência, o povo de Tenente Laurentino vai ter consciência de que esse é o tempo de ficar em casa. E de fato, o povo de Tenente Laurentino está de parabéns, porque eles puderam viver em casa, né? Eu conscientizando e as pessoas vivendo aquilo. Depois, eu acho que a gente viveu até dia 1 de outubro, até o dia 8, aproximadamente, as pessoas pegavam ficha. Depois, eu percebi que estava bancos vazios. Falei, cancela as fichas. Padre, mas vai ser muita gente agora, não vai dar certo. Cancela as fichas. Deixa o povo vir, vamos ver o que é que vai dar. Se a primeira vez a gente vir que der muita gente, a gente vai e coloca novamente fichas. E aí eu cancelei as fichas. Foi ótimo. As pessoas puderam ir à vontade, tranquila, mas com os mesmos cuidados. 2 em não cada sobrecarregou, né, Padre? Não sobrecarregou, a igreja não ficou lotada. Só completou os banquinhos. Bacana demais, perfeito. E até hoje a gente tem vivido isso. Não precisa de ficha, tenha consciência. E hoje eu estou cansado. Aproveite seu cansaço, liga aí no Facebook, nos acompanhe no Facebook que tudo dá certo. E assim as pessoas puderam viver isso. Para você que está chegando agora, estamos conversando com o Padre Marcos Barbosa. O programa Conexão está no ar e já estamos chegando na nossa parte final. Peço que você compartilhe a nossa live para que as outras pessoas tenham a oportunidade também de nos acompanhar. E podem nos acompanhar também através do nosso canal no YouTube, TV Macaguá, você pode ir se inscrevendo lá. Também através do nosso site, tvmacaguá.com.br. Deixa eu abraçar aqui o pessoal que está nos acompanhando, o Padre Marcos, Maria Inácia, Jefferson Fernandes. Grande Padre Marcos, conheci ainda seminarista em Natal. Forte abraço. Fagner Ribeiro, Faguinho. Damião Souza também nos acompanhando. Isso aí. E a nossa última pergunta, Padre Marcos, qual a expectativa diante de tudo isso que a Igreja Católica vivenciou nesse ano que foi totalmente atípico, a expectativa para o ano de 2021? Olha, eu tenho certeza que a pandemia ela não vai sumir do nada. Ela não vai se acabar assim. A gente está esperando vacina, a gente está esperando um resultado aí grandioso. Porém, a gente tem que manter os mesmos cuidados. Máscaras, álcool gel, né, e ter os mesmos cuidados. Por quê? Vai ser mais uma gripe, como a gripe suína, a gripe do galo, as gripes que vieram aí muitas e muitas outras vezes. Ela não vai sumir, ela vai ficar ali. Mas aí a gente precisa manter o cuidado e o zelo. Zelar por você é zelar pelo outro também. Quando você se cuida, você está preservando o outro. Tenham consciência disso e vivam essa realidade. Eu tenho desejos de continuar as missas, né, claro, sem dúvida, e sem fichas, mas sempre conscientizando as pessoas. Vamos nos organizar. Hoje a gente tem 4 missas no domingo.
4 missas do domingo, sim, começa no sábado. E às vezes até 5, porque começa muitas e muitas vezes, missa 30º dia a gente está colocando às 4 horas da tarde, né? Tem missa às 19 horas no sábado, porque depois de 4 horas a missa já é dominical. Então a missa já do sábado à tarde já é a missa do domingo. Então você pode vir no sábado, vem no sábado. De 4 horas? 4 horas. Ah, padre, eu só posso ir à noite. Sábado à noite? Vem sábado à noite. Mas se você já veio de 4 da tarde, você não precisa vir da noite. E no domingo tem 3, 7, 16 e 19. Então você se organiza. Você nem não veio no sábado, vem uma no domingo. Mas participa de uma, porque você dá chance e a oportunidade de outra pessoa participar das demais. Né? Cada um pode participar dessa forma. O nosso desejo que o próximo ano de 2021 seja assim, chegando a vacina e a gente se alegrando. Todo mundo, depois de estar todo mundo vacinado, a gente poder fazer uma festa bela. Porque daqui para outubro, vamos ter esperança. Vamos ter esperança que essa vacina aconteça. Se não acontecer, não tem problema. A gente vive isso com as transmissões. Agora com essa TV Macaguá, que vai nos ajudar nessa transmissão. Já estou falando disso ao vivo, para que eles sintam no coração o desejo de nos ajudar, né? E vamos continuar a nossa missão. A missão continua. Se podemos fazer por transmissão, vamos fazer com transmissão. Se podemos fazer reunião na transmissão, transmissão também, não tem problema. E assim a gente vive sem medo de aproveitar cada momento com Deus. O importante é colocar Deus em primeiro plano de nossas vidas. Se você quer ser feliz, se você quer buscar alguma coisa na vida, é oração. Sem oração você não chega a lugar nenhum. É preciso rezar. Quem reza, chega aos objetivos e aos anseios da vida. Sem oração eu não teria passado no vestibular. Mas eu passei graças às orações e o meu esforço, não tenho dúvida disso, né? E nós da TV Macaguá também abraçamos e acolhemos a Igreja Católica, porque a nossa missão é ser o meio de comunicação que Tenente Laurentino precisa, um meio de comunicação aberto, no qual todas as instituições possam estar mostrando o seu trabalho e divulgando o seu trabalho para a população. O Padre Marcos, no finalzinho do nosso programa temos um quadro que é Defina em uma Palavra. E temos o nome de pessoas e situações. E no Defina em uma Palavra hoje, para o senhor responder, temos o Bispo, Dom Antônio Carlos. Definir uma palavra? Isso. Pai. Papa Francisco. Pai também, não tenho dúvida disso. Igreja Católica para o senhor. Esposa. Tenente Laurentino Cruz. Família. Muito bem. Padre Marcos, agora as suas considerações finais. A gente agradece por o senhor ter se disponibilizado a participar do nosso programa. Eu quero agradecer o carinho, né, o convite de estar aqui hoje com vocês, né, e poder dizer que falar um pouco de mim é falar de minha intimidade. E para mim isso foi muito bom. Foi muito bom abrir a minha intimidade com aqueles que eu amo. Então você que nos acompanha através dessa TV, tenham consciência disso. Eu estou aqui por vocês e com vocês. Sou feliz por ser padre, peço cada vez mais que rezem por mim para que eu possa ser o diferente, o diferencial na vida da igreja. Né? Se existem falhas, é porque eu sou humano, e o humano erra. Mas eu preciso que vocês me ajudem na oração. E eu tenho certeza que vocês terão um bom resultado, porque eu serei fiel. Até o sangue descer, eu direi sim a Jesus Cristo. Nós aqui te agradecemos, Tenente, tem te acolhido e te abraçado, e espero que seja assim durante toda a sua missão aqui na nossa cidade. Agradecer mais uma vez a você que esteve conosco, agradecer a Giliardi e Jean, a nossa equipe aqui dos bastidores da TV Macaguá, Lucenaldo, Anestor, todos que fazem esse meio de comunicação. E dizer que compartilhe a nossa live para que o nosso município possa conhecer um pouco mais sobre Padre Marcos, esse homem amoroso e caridoso que Tenente Laurentino precisava
na nossa missão de evangelizar. E eu quero terminar nosso programa com a frase que a gente começou. Para que você que ainda não descobriu a sua vocação, se coloque em oração e peça que o Senhor lhe toque, porque todos nós temos uma vocação. Há um só corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança, a qual fostes chamados, a de vossa vocação. Efésios 4:4. Boa noite, que Deus te abençoe.